capim no campo, sempre tem alguém à espreita para se aproveitar de uma situação. Tem alguns deputados divulgando como pais dos R$ 600 que vão distribuir para o povo, que ainda falta aprovação. Ontem tinha um já dando até inclusive a data e como proceder e tal, mas a cada 5 palavras ele pedia: entrem aqui na minha live, entrem aqui na minha live. Claro que ele queria o Facebook dessas pessoas atônitas, assustadas, precisando realmente desse retorno desse dinheiro para ajudar dentro de casa, mas ele queria fazer um cadastro imediatamente como deputado. Essas coisas a gente tem que perceber e denunciar também. Então, as coisas vão indo da maneira dentro do possível. Aproveitadores nos valores das mercadorias, aproveitadores com o chapéu alheio, e assim nós vamos levando, assim nós vamos vivendo. Infelizmente, Bia, nós precisamos nos preparar porque ainda vem coisa pior pela frente. Um bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E o pior é que não dá nem para a gente dizer que ele não tem razão, né? Que vem coisa pior pela frente, porque nós vamos entrar na semana que vem, né? Estão calculando aí os maiores números, ou os números que vão serão mais perturbadores, né? Não dá, nós estamos diante de uma situação que nós nunca passamos, nós nunca vivemos, mas a gente está vendo acontecer coisas, por exemplo, estamos vendo coisas acontecendo em outros países, e já éramos para ter tido experiência, ou pelo menos fazer isso como experiência, né? Eu estou recebendo aqui o Milton Rondon. Ora bolas, caiu a ligação. Eu mesmo vou ligar para ele então, né? O Milton Rondon é diplomata aposentado, ele tem experiência em tanto dessa área toda, né? E nós temos que ouvir pessoas e saber. Não esqueçam, me mandem material. Agora, aqui. Me mandem material, não é? Uma gravação, mensagem de voz, para que a gente possa ouvir aí. Alô? A participação dos amigos. Milton Rondon, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E você, Beatriz? Tudo bem, a gente tem que reforçar e dizer quase gritando isso, né? Tudo bem, tá tudo bem. Nós tínhamos uma professora de inglês muito boa no Rio Branco. E às vezes quando ela simulava debates entre a gente, né, para aprender a debater em inglês, né, como se tivesse, enfim, um fórum multilateral. E aí às vezes a gente levantava a voz, porque eram coisas, os temas eram, enfim, era Israel-Palestina, enfim, eram temas reais e bastante emotivos, né. E às vezes a gente levantava a voz. Daí uma vez ela me disse, olha, uma vez viram um discurso de um delegado na ONU e tinha um trecho sublinhado e anotado do lado. Deste ponto não tenho muita certeza. Erga a voz, né? E é verdade, né? Quando a gente está inseguro, a gente erga a voz. Olha que interessante isso, nossa! Eu gostei muito, foi uma lição de vida. Isso aí é assim, ó, é um pouco do estudo a respeito do comportamento humano, né? Exato. E você vê esses malucos, né? Você vê o capitão aí, é bem o que ele faz, né? Quer dizer, quando ele se sente inseguro, enfim, o gabinete do ódio lá deles, ele e os filhos, eles vão pro ataque, né? Eles erguem a voz, né? Que interessante, né? Agora, tu sabe que uma pessoa me disse assim, chegou e disse, nossa, tu sabe que eu adoro ver o
o Milton Rondó falar, porque ele tem um jeito assim tão gentil, tão tranquilo de falar coisas Muito que obrigado. A gente se irrita, sabe, a gente fica, mas ele tem aquele jeito, daí eu não sabia o que dizer, porque eu também acho, né? E de repente me caiu a ficha. Claro, tu tem um treinamento absurdo no Instituto Rio Branco e toda a experiência de campo, né? Imagine, mas essa professora realmente era uma figura muito legal. E ela era uma inglesa que veio morar no Brasil, enfim, eu acho que ela está até viva, e abriu uma escola de inglês lá em Brasília e dava aula pra gente lá no Rio Branco, que era Sarah Walker, uma pessoa realmente excepcional, enfim, dava Shakespeare pra gente, e aprendi muito com ela, inclusive a questão do Shakespeare, porque depois eu tive experiência aí na Vila Fátima. Eu dava aula voluntária, né, para as crianças no sábado, lá tem uma casa comunitária na Vila Fátima, das Folclorinas, e aí era uma experiência muito interessante, porque ensinar Shakespeare para crianças, enfim, de favela, né, e elas tocavam a vida, elas entendiam, enfim, quando a literatura ela é profunda mesmo, ela é universal, né, você consegue, né, você vê que não tem que ter elitismo nisso, não, enfim, é uma bobagem da gente. As crianças percebiam bem, enfim, o que ele estava querendo dizer, né? Agora, Milton, o Brasil, assim, realmente ele está se destacando no cenário mundial como sendo uma espécie de hospício a céu aberto, né? Infelizmente, mas olha, eu acho que a gente está perto de um ponto de inflexão agora, né? Porque se você vê, quer dizer, essa loucura ela começa a se descolar mesmo, né? Quer dizer, eles começam a se isolar de uma forma muito evidente, né? Você vê ontem, né? Enfim, ou anteontem, né? A reunião dos governadores, né? E ontem o Dória até sofreu ameaças de morte, enfim, registrou um BO. E então você vê que as coisas estão ficando muito, o Caiado, a posição do Caiado, né, se descolando dele. A gente sabe quem é o Caiado, né, fundador da UDR, etc, né? Então você vê que eu acho que a gente está se aproximando de um ponto de inflexão e de que vai ficando cada vez mais claro que esse sujeito tem de sair, né, que não é possível, né, a gente não consegue enfrentar essa tempestade sem um timoneiro, né, enfim, sem uma liderança, sem um ministro da saúde, enfim, né, com consciência, né, então eu acho que isso está ficando cada vez mais claro, né, e eu vi que essa petição pelo impeachment dele, da Fernanda Melchiona, da Sâmia e do Davi Miranda, já está com quase 800 mil assinaturas, né, passa de 700 já, bastante, né, então eu acho que, enfim, e se a gente olhar o partido dele, não chega a 60 mil, né. Então eu acho que as coisas estão começando a se definir de uma forma mais positiva, e é necessário, porque eu estou aqui em Jundiaí, minha mãe mora aqui, eu vim aqui cuidar dela, né, e ontem teve carreata aqui, e você via aqueles carrões, caminhonetes buzinando, eu falei, o que aconteceu? Eu não estava entendendo, daí eu fui ver que já era essa carreata deles aí pela abertura do comércio, que é uma loucura absoluta, né, até o prefeito de Milão, de uma forma muito corajosa, está fazendo meia-culpa dele, disse, olha, a gente demorou para fazer o isolamento, Milão já está com mais de 4.400 mortes, né? Então é muito sério, né? Muito sério. O isolamento ele é fundamental nesse momento, né? E acho que até, se a gente for pegar o Eduardo Leite também, quer dizer, as declarações dele muito sensatas ontem, né? Dizendo, olha, não, nós vamos avaliar, né, até o final da semana que vem, por enquanto isolamento, lógico, e avaliaremos até o final da semana que vem, né? Então, e até o Marquesan, né? Eu vi um Twitter dele hoje dizendo, olha, morreu já a segunda pessoa e portanto, enfim, nós vamos decidir qualquer coisa com base em dados científicos, tal, enfim. E ontem ele postou no Twitter dele essa reportagem do prefeito de Milão, e ele disse, não faremos isso em Porto Alegre. Excelente, é isso que a população precisa, né? É de uma direção clara, né? E firme, porque na verdade, assim, a gente percebe que existe, assim, uma diferença brutal, porque dá para entender a questão da economia. Qualquer pessoa de bom senso entende que sim,
o resultado econômico é desastroso, é catastrófico. Mas não é só no Brasil, é no mundo todo. Nos Estados Unidos eles estão liberando, não sei, 1 trilhão, 3 trilhões, 4 trilhões, não sei quantos. Nunca eles liberaram tanto dinheiro para exatamente cuidar das consequências, né? Exato, e política é muito isso, né? Tem uma expressão em inglês que é primeiras coisas primeiro, né? E política é isso, né? Quer dizer, você estabelecer prioridades. Eu acho que o presidente da Argentina foi muito claro ontem. Ele disse, olha, não existe essa dicotomia entre vida e economia, né? Isso não existe, evidentemente. Primeiro vem as vidas, é lógico, né? E aí a questão econômica, na verdade, você vai, a partir disso, você vai organizando, né? A gente vai organizando. Você viu ontem, foi aprovada a renda mínima, imagine, o Bolsonaro propunha R$200. O que é R$200, imagine, por mês? Então se aprovou 1.200, já é um bom recurso, né? Já dá enfim, para minimamente pagar algumas coisas, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, você ter, agora, depois se batalhar por uma renda mínima universal, que é aquela proposta do Eduardo Suplicy, que faz todo sentido, né? E taxar grandes fortunas, né? Que está na Constituição, e isso nunca foi feito, a oposição, enfim, de direita nunca permitiu isso, né? Então, eu acho que a gente, enfim, tem que caminhar nessas bases sólidas, né? E pensar em outras formas também de abastecimento, né? A gente tem uma grande concentração de abastecimento no Brasil, né? Você tem em torno de 50% de tudo que nós compramos em termos de alimentos vem, né, de supermercados, e 3 grandes redes estrangeiras, inclusive, que são o Carrefour, Walmart e Pão de Açúcar, que é Casino, né? Detém em torno de 70%, né? Então, a gente também pensar em novas formas de abastecimento, né? Principalmente alimentos orgânicos, né? E que infelizmente são um pouco mais caros hoje, mas eu acho que a gente tem que estar, é um momento também de reflexão, né? Agora é isso, quer dizer, eu gosto muito dessa expressão lá, em inglês é first things first, né? Primeiras coisas primeiro, né? E realmente, a gente, nessas horas principalmente, né, de crise, a gente tem que ter isso muito claro, né? Agora, você viu aí os caminhoneiros bolsonaristas ameaçando paralisar se o comércio não reabrir? Eu acredito que não vão fazer isso, porque na verdade... Não, né, eles talvez não façam, não. A questão que eu vejo, assim, que me assusta, é essa articulação deles, que demonstra que existe uma parcela da sociedade que está entre nós, que tem esse pensamento extremamente sinistro, que não é quase genocida. Eles não se importam com a morte. Entende? Eu acho difícil eles fazerem também. Mas a minha avó dizia ameaçar o mesmo que dá. Na verdade, se você for pensar, quer dizer, eu acho que talvez esse seja um ponto nevrálgico no Brasil, né? A gente tem uma sociedade tão estratificada que alguns setores da sociedade sentem como se outros setores, percebem outros setores da sociedade como se não fossem parte daquela sociedade, né? Uhum. E você vê que nesse processo do bolsonarismo, você tem uma desumanização das pessoas, né? Não sei se você chegou a ver, mas circulam uns vídeos, por exemplo, de quando, assim, de assaltantes que são mortos, e daí eles dizem no final um CPF a menos, um número a menos, né? Como nos campos de concentração, que é o mesmo processo de desumanização das pessoas, né? Reduz a pessoa ao número, né? Então a gente tem essa tendência. Eu acho que seria o ideal que todos os brasileiros pudessem ler Os Sertões, né? E que na verdade parece ser um livro maçante, não é, eu conheço poucos, eu acho que só a Divina Comédia, mas enfim, a Divina Comédia pra gente é mais difícil, que foi escrita no outro idioma, né, no italiano, mas Os Sertões, o Euclides da Cunha tinha um domínio muito grande do português, e na verdade ele escreve um livro em prosa, né, mas na verdade é uma prosa que na verdade é uma poesia, né? Você vê que o ritmo é um ritmo de poesia, uma coisa louca, maravilhoso, e para mim o trecho mais interessante de tudo, que é a cobertura da Guerra de Canudos, né, que ele fez para o estado de São Paulo, é o trecho em que os combatentes, enfim, do governo federal, né, as tropas do governo federal
estão voltando do Arraial e que eles voltam e ele diz